Salve, salve rapaziada, palpite de aposta esportiva e análise dos jogos de futebol deste domingão, dia 28 de setembro. Uma grade de jogos bem interessante, sempre separando o que tem de melhor no dia para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal WBBet e no vídeo de hoje trago palpites, análise e prognóstico dos melhores jogos deste domingão. Porém, antes de iniciar nossa primeira análise, se você é novo por aqui e deseja nos acompanhar, clica no botão de se inscrever. Caiu de paraquedas, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e, claro, compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando a mais pessoas. Sem mais mimimi, vamos ao primeiro palpite do dia. Vamos estar iniciando pela Inglaterra Premier League, o jogo do Newcastle versus Arsenal, início às 12h30 da tarde. É o confronto do vice-líder versus uma equipe que está ali brigando no meio da tabela, diante do 13º colocado, ou seja, é uma equipe que não consegue inclinar o seu bom ritmo, pelo menos o que vinha apresentando em temporadas passadas. É uma equipe que tem consistência quando atua em seus domínios, mas não apresentou isso até este presente momento. A equipe do Arsenal é uma equipe que vem a 4 jogos de invencibilidade, saindo poucos gols aí em 4 dos últimos 5, e em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em minha visão, vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente, de bastante marcação. A equipe do Newcastle é uma equipe que vai tentar surpreender essa equipe do Arsenal, do Arteta, mas vai ser um jogo bem equilibrado em minha visão. Pode sair aí um jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo. Um jogo para over 1,5 é bem plausível. Então, em ordem de probabilidade, também acredito aí que será um jogo de casa ou fora. Temos aqui pelo italiano o jogo da Roma versus Verona, início às 10 da manhã. A Roma paga uma odd de 1,44, confronto do 4º versus 15º colocado. A equipe da Roma é uma equipe de grande tradição desse campeonato italiano. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu o under 2,5, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. Por outro lado, temos a equipe do Verona, que vem a 5 jogos sem vitória, empatou com a Juve na última rodada. Em 6 de 7 saiu menos de 2,5. Então, a tendência dos jogos recentes dessas equipes é para poucos gols. Porém, no confronto direto, no olho a olho ali, bateu over 2,5 em 8 dos últimos 10 confrontos. Então, fica meio duvidoso acreditar em um jogo para under goals, quando os últimos confrontos apresentam tendências gigantescas para muitos gols. Então, focarei aqui na vitória da equipe da Roma. Temos aqui o jogo do Milan versus Napoli, grande clássico às 15h45, confronto de líder versus terceiro colocado. A equipe do Milan, 4 vitórias em sequência, 4 jogos sequer sofreu gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar e vai enfrentar o Napoli, que é o atual líder do campeonato, porém vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, mas venceu o primeiro tempo em 6 de 8 e foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 jogos. Em confronto direto, o Milan tem leve facilidade de marcar gols no Napoli e também conseguiu vencer o primeiro tempo, surpreendendo o Napoli em 5 dos últimos 7 confrontos. E o mais recente, o Napoli venceu atuando em casa por um placar de 2-1. O Napoli não perde a 2 confrontos para a equipe do Milan. Para essa partida, como vai atuar fora de casa, acredito que o Napoli consegue aí marcar no mínimo um golzinho no Milan. Então acredito no mercado para over 1,5 gols. Temos aqui na Liga da Espanha, Barcelona versus Real Sociedad às 13h30, confronto do vice-líder versus o 16º colocado. O Barcelona segue em busca da liderança, que atualmente está com o Real, que está com 100% até o presente momento. O Barça vem a 4 vitórias consecutivas, 12 jogos de invencibilidade, batendo over 2,5 em 9 dos últimos 10 jogos. E em confronto direto, a equipe do Barcelona venceu por 4-1
o confronto mais recente que diante do Real Sociedad. Então, para essa partida, é Barcelona para vencer o jogo. Bom, temos aqui o jogo do Colônia versus Stuttgart versus pela Bundesliga da Alemanha. Início às 12h30. Confronto do quarto versus o oitavo colocado. A equipe da Colônia vem a 4 jogos sofrendo gol, bateu over 2,5 9 de 10. E o Stuttgart, em ser de 8, bateu over 2,5 e o ambos marca. Em confronto direto, o Stuttgart não perde a 6 confrontos. Para essa partida, acredito que será um jogo dinâmico, de grande movimentação. Mesmo atuando fora de casa, também acredito nessa equipe do Stuttgart. Então, vou deixar Stuttgart chance dupla. E também acredito aí no jogo para gols. Um jogo para over 2 gols e meio. Temos mais um jogo na Alemanha. União Berlim versus Hamburgo às 14h30. Rapaz, a equipe do União Berlim em 5 jogos bateu over 2,5. Em 4, ambas as equipes sofreu gol. Lembrando, em confronto direto, a equipe do União venceu o confronto mais recente atuando em casa. Em minha visão, essa equipe do União Berlim é uma equipe que tem uma defesa bastante sólida. É uma equipe que se defende muito bem. E por esse retrospecto, vou acreditar na chance dupla a favor do União Berlim. Vamos para a França, Liga 1, jogo do Lille versus Union, às 12h15. A equipe do Lille, meu parceiro, é o confronto do quarto versus sexto colocado. Essa equipe do Lille, em 5 dos últimos 6 jogos, bateu over 2,5, bateu ambos marca. E o Lyon, sendo a primeira equipe a marcar nos últimos 7 confrontos, vem a 4 confrontos sem derrotas. É um jogo para gols. Em minha visão, a tendência é um jogo para gols. Vou acreditar no jogo para over 1,5 gol. Jogo para ambas as equipes marcam nessa partida. Pode acontecer. Vamos para Portugal, Braga versus Nacional, às 14 horas. É o confronto bem interessante, porque a equipe do Braga é o 7º, vai enfrentar ali uma equipe que está na 16ª colocação. A equipe do Braga, meu parceiro, a equipe do Braga em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. Vem a 3 confrontos, 3 vitórias consecutivas, não perde a 17 confrontos. Então eu vou dar essa moral à equipe do Braga. Braga para vencer o jogo. Bom, temos aqui campeonato holandês, o jogo do Nijmegen versus AZ Alkmaar. Início às 7h15 da manhã, um pouco cedo esse jogo aí. Aí que é um confronto do quarto versus o oitavo colocado. A equipe do Nijmegen vem a 3 derrotas consecutivas e a equipe do AZ 12 jogos de invencibilidade. É um confronto que plauso muito o jogo para gols, porque o Nijmegen em 9 jogos bateu over 2,5 e a equipe do AZ em 4 de 5 bateu ambos marca, bateu over 2,5. Então é tendência para gols. Então podemos buscar o jogo para over 2,5 e podemos buscar também uma chance dupla a favor do AZ. Temos aqui o jogo do Kronisch versus Feyenoord, início também às 9h30. É um confronto bem interessante, mas a equipe do Feyenoord é o líder. É um confronto de líder versus quinto colocado, diferente do outro confronto. A equipe da casa vem a 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gol. Em 7 de 9 bateu over 2,5. E lembrando, confronto direto, o Feyenoord não perde a 10 confrontos. Isso mesmo. Lembrando que o mais recente 4-1 para o Feyenoord. E vai ser um jogo daquele jeito, não tenho dúvida disso. Mesmo atuando fora de casa, acredito mais no Feyenoord. Uma chance dupla, no jogo para ambos marca. E agora, enfim, vamos para os jogos do futebol brasileiro. Temos aqui Brasileirão Série A, às 16 horas. Temos 2 jogos. O primeiro é Fluminense versus Botafogo. É um confronto que a equipe do Flu precisa dessa vitória para se reabilitar dentro do campeonato. É o confronto do 5º versus o 8º colocado. A equipe do Botafogo vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 bateu o under 2,5. Em 6 de 8 ambos marca. Essa foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. E vai enfrentar o Fluminense, que a 7 jogos é o under 2,5. Em 8 confrontos, a equipe do Botafogo vem de 8 vitórias, 9 confrontos sem perder. E lembrando, em 6 de 8 bateu o under 2,5. O Botafogo do David Ancelotti é uma equipe que vem de um empate diante do Grêmio, rodada atrasada, no meio de semana, ficou no empate técnico. E o Fluminense,
que foi eliminado diante do Lanús pela Copa Sul-Americana. O Renato Gaúcho pediu demissão, saiu o Renato e provavelmente aí já tem cara nova, que é o Luiz Zubeldia, ex-treinador do São Paulo, que levou o São Paulo à Libertadores, que também o São Paulo já deu adeus à Libertadores. Então, é um jogo que vou acreditar em um grande equilíbrio técnico, mas nesta partida acredito que será um jogo bem equilibrado, e vou optar por jogo para over 1,5 gols nessa partida. Lembrando, a Isolde não está pagando avantajadamente para uma opção de mínimo possível zebra, porque é clássico, o Botafogo joga fora, o Fluminense não está em um momento tão ruim no Brasileiro, então fica essa dica aí. Temos aqui o jogo do Corinthians versus Flamengo às 20 horas, às 20h30, só que antes ainda temos um jogaço aqui entre Bahia versus Palmeiras. Confronto do terceiro colocado versus a equipe do Bahia, que está no declínio aí, na sexta colocação, vem descendo aí posições. Atualmente a equipe do Palmeiras vem a 4 vitórias em sequência, 10 jogos de invencibilidade, vai enfrentar um Bahia que vem a 4 jogos sem vitória, vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, bate over 2,5 fácil nos jogos do Palmeiras e da equipe do Bahia. Lembrando que em confronto direto, os últimos confrontos aí entre Palmeiras e a equipe do Bahia, o Bahia levou a melhor fora de casa e o Palmeiras levou a melhor fora de casa. Então, esse confronto, acredito aí que a equipe do Palmeiras não perca. Por quê? O Bahia não vence há 4 jogos. O Bahia vem de uma derrota diante do Vasco pela rodada atrasada, 3-1, empatou com o Ceará, perdeu para o Cruzeiro em casa, perdeu para o Fluminense. É uma equipe que não consegue engrenar após o título da Copa do Nordeste. E o Palmeiras não. O Palmeiras é uma equipe que se encaixou aí tecnicamente com grandes vitórias, ou seja, 4 vitórias consecutivas. Venceu o Internacional 4-1, venceu o River Plate 2-1 fora de casa, venceu 4-1 Fortaleza e venceu o River Plate novamente 3-1, meu parceiro. Então é o Palmeiras. Acredito que o Bahia não vai vencer essa partida. Acredito numa chance dupla a favor do Verdão e também no over 1,5 gols. Bom, ainda no Brasileiro, temos Corinthians versus Flamengo um pouco mais tarde. Aí esse jogo tem início às 20h30. É o confronto do líder Flamengo, que sofreu para se classificar para a próxima fase da Libertadores, diante do Corinthians na 10ª colocação, que perdeu para o Lanterna na última rodada. O Flamengo vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 bateu under 2,5. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. O Corinthians em 5 jogos bateu under 2,5. O Flamengo não perde a 3 confrontos e sequer sofreu gol. Lembrando, o Corinthians vem de uma derrota para o Lanterna. Claro, tá com muito desfalque e etc. Mas isso não condiz com o resultado. Então, para essa partida, acredito que será um jogo de extremo equilíbrio técnico. Vamos focar no duelo para poucos gols. Under 3,5 ou empate no primeiro tempo. Bom, temos aqui o jogo do futebol brasileiro da Série B. Criciúma versus Paysandu. Veja que história interessante. Esse jogo tem início às 16 horas. É o confronto do líder do campeonato diante do lanterna da competição. A equipe do Criciúma, na 6ª rodada, estava na vice-lanterna do campeonato, vice-lanterna. E agora, na 29ª rodada, que vai iniciar, a equipe do Criciúma já na 28ª, vai iniciar ainda a 29ª, o Criciúma é o líder. Então, saiu da vice-lanterna para a liderança. Então, muito bonito o que aconteceu aí, muito legal o que aconteceu com o Criciúma. Está empenhado por esse título e o objetivo é a classificação. Título é consequência, tá jogando para isso. Criciúma dá grande índice que quer voltar à primeira divisão. O Criciúma vem a 8 jogos de invencibilidade, 6 jogos sequer sofre gols e vai enfrentar um Paysandu que vem a 11 jogos sem vitória. Tentou contratar o técnico Hélio dos Anjos, que recusou a proposta. Tentou contratar o treinador Marcelo Cabo, que subiu
o Santa Cruz recusou, então está sofrendo aí um decesso, vai cair de divisão aí, é muito complicado para o Paysandu, e vou deixar aí para vocês com categoria uma grande vitória da equipe do Criciúma pelo campeonato que vem fazendo. Então é isso, tropa, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe como funciona, quer mais dicas como essa, nos segue no nosso Insta, entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram. Então essas são as nossas análises, palpite e aposta de futebol deste domingo. Estarei deixando aquele velho bilhete pronto, aquela dica exclusiva para você saborear esse domingão aí com green. Então, Barcelona para vencer o jogo. Barcelona para vencer o jogo. Vamos estar deixando aí Barcelona, Arsenal chance dupla e Criciúma para vencer. Criciúma, Barcelona e Arsenal chance dupla é a tripla do canal. Outra boa opção, over 1,5, Palmeiras versus Bahia, over 1,5 Milan versus Napoli, e vamos estar deixando para vocês esse over 1,5 entre Lille versus Lyon. Então mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo, até a próxima.